Hoje eu quero falar com você sobre 4 atitudes de um intercessor. E entender que intercessor somos todos nós, porque a Bíblia ensina que nós fomos chamados por Deus e Deus nos deu um ministério, a saber, o ministério da reconciliação, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, dos versos 18 a 20, lá está escrito isso, que todos nós recebemos um ministério. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério. Qual ministério? Ministério da, vamos dizer juntos, reconciliação. Mais uma vez, reconciliação. Então, você tem um ministério na igreja? Tem. Qual é o nome do seu ministério? Reconciliação. Este é o principal ministério que existe, porque é o ministério de Cristo. O ponto central da cruz foi a reconciliação. Quer ver o versículo 19? A saber que Deus estava em Cristo. Aonde que Deus estava? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando o mundo com Ele. Como? Por meio da cruz. Jesus, quando morreu na cruz, foi o mais alto ato de intercessão, e esse ato de intercessão maior de todos foi para nos reconciliar de novo com o Pai. Então, por isso, Jesus Cristo morreu naquela cruz, porque o ministério de Cristo é o ministério da reconciliação, e Ele nos confia este ministério, e nos confia a sua palavra, a saber, a palavra de reconciliação. E o verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então é muito importante entendermos isso, antes de entrarmos no texto que nós vamos entrar hoje, que está em 2 Reis, capítulo 6, versos dos 8 a 23, onde nós vamos ver ali 4 atitudes de um reconciliador. 4 atitudes de um intercessor. Deus nos chama a todos nós para termos estas atitudes. Então vejamos o texto, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, e nós vamos ler do 8 até o 23. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria está achando aqui que tem um traidor no meio deles. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas,
porque mais são os que estão conosco que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, e orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: ferir-os-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr diante deles pão e água para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. O que o texto está nos mostrando aqui é que a Síria estava em guerra já com Israel havia décadas. Era uma guerra que já estava instalada há décadas. E o rei da Síria procurava destruir Israel. E o rei de Israel, ele procurava matá-lo. Porém, todos os planos do rei da Síria eram frustrados, porque quando o rei da Síria pensava em arrumar uma emboscada para pegar o rei de Israel, o profeta Eliseu dizia: ó rei, não vá para aquele lugar, nem faça isso ou aquilo, porque o rei da Síria está armando contra você naquele lugar. E a palavra de Deus diz que não foi nenhuma nem duas vezes, mas várias vezes o profeta Eliseu foi usado para dizer ao rei de Israel: não fique naquele lugar, evitando assim a morte de muita gente. Dessa forma, o rei da Síria, não sabendo do profeta Eliseu, fez uma reunião com os seus, aquele tipo de reunião de rolar cabeças, e perguntou assim: só pode ter um traidor aqui. Quem é que está contando os meus planos lá para o rei de Israel? Porque toda vez que eu faço uma emboscada, sempre ele escapa. Não é possível, tem que ter um traidor. E um dos servos do rei da Síria então diz: não, Senhor, não é isso. É que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, e ele sabe até o que o Senhor fala quando o Senhor está deitado na sua cama. E o rei da Síria ficou tão furioso com isso, que agora ele mira toda a sua artilharia contra um único homem. E diz: agora pega todo o exército, cerca a cidade, manda os homens, manda as tropas, manda os carros e cavalos, e vamos para Dotã, vamos cercar Dotã, porque eu quero a cabeça desse homem, eu quero a cabeça de Eliseu. E aí, muito provavelmente aqui o moço de Eliseu é Geazi. Geazi acorda de manhã cedinho, para pregar um ar fresco. Quando ele sai para fora da casa e olha, ele vê a cidade completamente cercada, e ele fica apavorado. Volta para dentro de casa, vai acordar o profeta e diz: Eliseu, nós estamos fritos, a cidade está cercada, possivelmente a gente vai morrer. E Eliseu fala para ele: calma, rapaz, na verdade é o exército da Síria que está com problema. Senhor, abre os olhos dele para que veja. E aí Geazi vê
os exércitos do Senhor cercando os exércitos da Síria. E o que Eliseu mostra para Geazi é que quem realmente está cercado é o inimigo que veio atacar o homem de Deus. Dessa forma, a gente começa a olhar para esse texto e ver o poder, a graça de Deus e o favor de Deus na vida de um único homem, que é usado nesse texto para discipular nações, para acabar com um conflito que dura por décadas já, e Deus levanta um único homem. Então eu quero olhar na vida deste homem algumas atitudes, na vida de um intercessor, na vida de um homem que é usado por Deus para ser um reconciliador. E quais são as 4 atitudes que nós podemos ver no texto e aprender com ele para aplicar na nossa vida. Ainda à guisa de introdução, irmãos, vale dizer que hoje nós percebemos que as guerras estão instaladas entre nós. Existem guerras ideológicas, existem guerras culturais, existem guerras espirituais sendo travadas agora. Nós continuamos em guerra. Existe a guerra da luz contra as trevas. Existe uma guerra do bem contra o mal. Esta guerra continua. Jesus foi muito claro quando disse que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Portanto, nós estamos em guerra. A guerra continua. E que posicionamento Deus espera que a gente tenha? Então, a primeira atitude que a gente vê é de olhar para o lugar certo. Versículos 15 e 16 vai dizer ali que o Geazi, ele se desespera. O moço que está ali, que eu penso ser Geazi, e tudo indica que é ele se desespera, tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído eis que tropas, carros e cavalos haviam cercado a cidade. Então aqui a gente vê um moço, que é auxiliar do profeta, que está caminhando junto com Eliseu. Ele se desespera. Ele se desespera porque ele não está olhando a partir de uma visão espiritual. Ele está olhando as circunstâncias. Ele está olhando o plano físico, o plano material. Ele está olhando aquilo que os olhos carnais dele estão enxergando. E quando ele vê aquele exército todo em volta da cidade, o coração dele é tomado por medo, por insegurança, por angústia, por ansiedade. O que vai acontecer comigo? O que é que vai acontecer com a nossa cidade? O que vai acontecer com o profeta Eliseu? Possivelmente agora nós vamos morrer, porque nós estamos cercados. E quando aparentemente Eliseu está chegando, para antes de abrir os olhos do moço, para que ele visse realmente a realidade do mundo espiritual, talvez ele olhasse para Eliseu e falasse assim: Eliseu, você não sabe contar? 1, 2, aqui nós estamos com um exército enorme contra nós, como nós poderemos prevalecer quando um exército acampa ao nosso redor? Primeira lição: alguém que é chamado por Deus, e todos nós somos chamados por Deus para exercitarmos, atuarmos no ministério da reconciliação, precisamos ter os nossos olhos fixos no Senhor. Quando você olha para as circunstâncias, elas têm o poder de te enfraquecer, de te desanimar, de fazer você recuar, desistir, de fazer você retroagir, repensar, de criar ansiedade no seu coração, insegurança, medo, timidez. Por quê? Porque quando nós olhamos a nossa realidade, a gente pode dizer assim: não tem jeito, isso não pode ser mudado. Quando você olha a sua realidade, talvez você diga para Deus: Senhor, essa realidade não pode ser mudada, porque tudo o que eu estou vendo me leva a entender que não tem jeito, que não tem solução, que não tem cura, que não tem saída, que não tem como haver reconciliação. Porém, o homem de Deus ensina aquele moço uma lição muito preciosa.
o homem de Deus abre os olhos dele para que ele veja a realidade do mundo espiritual. Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós estamos atuando no ministério da reconciliação, nós estamos atuando debaixo de uma autoridade divina, de uma autoridade de Deus. E se Deus te autorizou, e se Deus te deu um ministério, e você está exercendo esse ministério, Ele é que vai cuidar de você para que o exercício desse ministério seja bem sucedido. Você está entendendo isso? Ainda que as circunstâncias digam para você que não, ainda que a realidade que você enxergue diga não há nenhuma possibilidade, não há nenhuma chance, não olhe dessa forma. Para Deus não há impossíveis. Para o braço do Senhor não há nada que seja impossível, não há nada que Ele não possa fazer, tudo é possível a Deus. Então, se você está indo em direção à reconciliação de famílias, reconciliação de casamentos, reconciliação de pais e filhos, reconciliação de pessoas que não conhecem a Deus para que conheçam a Deus, e você está nesse caminho, mas a realidade se levanta contra você, um exército acampa ao seu redor, e tudo está dizendo para você que não vai dar certo, permaneça, porque Deus é poderoso para cercar o inimigo e para colocar o inimigo para fora e para correr, porque Ele é que cerca o inimigo com seus carros de fogo, e é Ele que intimida o inimigo, não é o inimigo que nos intimida. Você entendeu essa verdade? Se você quer realmente viver o ministério da reconciliação, não se deixe intimidar por aquilo que os seus olhos estão te mostrando. Não se deixe. Quantas vezes, em várias situações, Deus usou a minha esposa, Márcia, para dizer para mim, vá em frente. Muitas vezes, irmãos, talvez você não vai ter um Eliseu, como esse aqui. Você não vai ter do seu lado ali um profeta Eliseu, mas você tem a sua esposa, você tem o seu marido, você tem o seu pastor, você tem aquele amigo que você confia, que é de Deus. Eu tenho a minha esposa, a Márcia. Quantas vezes, né, meu amor, você falou para mim, vá em frente. Meu amor, não desanime, não recue, não se intimide. Deus está conosco, Ele vai nos fortalecer. Vamos em frente. Como é bom quando a gente tem alguém como é Eliseu do nosso lado. Eu tenho a minha Eliséia. Você precisa de ter o seu. E você também, quantas vezes também eu fui Eliseu na vida dela. Ela desanimou um pouco. Eu falei assim, eu vou te dar um Red Bull espiritual. Vamos em frente. Por que Jesus manda os discípulos de 2 em 2? Porque se for um sozinho, o que acontece com a pessoa? Desanima. Desanima. Mas quando vão em 2, um anima o outro. Se um está fraquejando, o outro levanta. Se um não sabe como fazer, o outro ensina. Eu estou fazendo aulas com o irmão Luiz, lá de Pato, de raquete. E ele fala sempre para mim, preparado? Eu falo, preparado. Deus está perguntando nessa noite para você, você está preparado? Amém? Não desanime, Deus te deu um ministério, viva com excelência esse ministério em nome de Jesus. Seja um Eliseu na vida dos seus filhos, seja um Eliseu na vida dos seus filhos, você que é casado, tem filhos, seja um Eliseu na vida dos seus netos. Que Deus coloque na sua boca aquela palavra que traz esperança, aquela palavra que traz ânimo, aquela palavra que traz encorajamento, aquela palavra que leva a pessoa para frente, porque você tem um ministério, o seu ministério se chama de reconciliação. Esse é o seu ministério. E o primeiro ponto, a primeira atitude é olhar para o lugar certo. Geazi, quando olhou para o lugar errado, se desesperou. Mas aí, Eliseu abriu os olhos dele. É muito interessante isso, irmãos. Está lá no versículo 17. Ele orou a Deus. Essa é uma outra atitude de um intercessor.
que eu quero entrar agora. Segunda atitude de um intercessor: exercer autoridade. Exercer autoridade. Veja o versículo 17 e o versículo 18, eles revelam isso. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Olha a autoridade de Eliseu. Ele orou a Deus: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E um moço viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor de novo e disse: fere-te esta gente. Veja só que coisa. E Eliseu orou e diz assim: fere essa gente com cegueira. Ao mesmo tempo que Eliseu abriu os olhos de um, Eliseu fechou os olhos do outro. O que Eliseu está fazendo aqui? Ele está exercendo a sua autoridade. A segunda atitude de um intercessor, de alguém que tem um ministério de reconciliação, e todos nós temos, é termos consciência, sermos cônscios, que Deus nos deu autoridade. Lucas 10, 19, eis que vos dou autoridade, está escrito lá, para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano algum. Então nós temos autoridade ou não, irmãos? Quem deu? Jesus Cristo. Jesus mente? Não. Se ele diz que eu tenho um ministério, o meu ministério é da reconciliação, e que a minha atitude é olhar para ele, e em segundo lugar é exercer a autoridade que ele me deu, então eu tenho essa autoridade. E a autoridade de Eliseu, como é que Eliseu exerceu essa autoridade? Essa autoridade que Deus nos dá, que Jesus nos dá, não é uma autoridade para a gente exercer na força do nosso braço. Não é a gente querer resolver o problema com a nossa autoridade terrena. Eu sou diretor, eu sou juiz, eu sou médico, eu sou advogado. Não é com a sua autoridade terrena. Não é com a sua experiência, com a sua expertise, com os seus títulos ou com as suas posses que você resolve as coisas espirituais. Aqui o que está acontecendo é que Eliseu vai exercer a sua autoridade debaixo de autoridade. Quem tem autoridade está debaixo de autoridade, e você e eu estamos debaixo da autoridade de Deus. Porque é Ele que diz que nós temos um ministério, é Ele que nos deu autoridade. Então quando você for exercer a sua autoridade, você precisa fazer o quê? Orar. A arma mais poderosa que o cristão tem se chama oração. Quando você dobra os seus joelhos, o diabo treme. Quando você dobra os seus joelhos, os inimigos ficam confusos. Quando você dobra os seus joelhos, Deus manda o terror dele na frente dos inimigos. Os inimigos ficam perdidos, baratinados, não sabem o que fazer, porque tem cristão com o joelho dobrado, conversando com o Altíssimo, que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, Jesus Cristo nosso Senhor. Então quando Eliseu conversou com o pai concedeu que o moço tivesse os seus olhos abertos. Mas agora tem um povo que está ali, que é inimigo entre aspas. Por que é inimigo entre aspas? Porque está muito claro lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades do mal, que habitam as regiões celestes. Então, na verdade, os assírios não eram inimigos de verdade. Isso que você precisa entender. Carne e sangue não são seus inimigos. Seu marido não é seu inimigo, sua mulher não é seu inimigo, seus filhos não são seus inimigos, seu chefe não é seu inimigo. E às vezes, irmãos, quando não discernimos isso, nós começamos a brigar uns com os outros. Você já viu família que briga, família que tem confusão, ou no trabalho, na área emocional, brigas, confusões, dissensões. As pessoas não conseguem se entender. Por quê? Porque estão brigando uns contra os outros, mas a minha briga não é contra a carne, nem contra o sangue, a minha luta não é. A minha luta é contra principados e potestades do mal que habitam as regiões celestes. E aqui nós estamos lidando com um espírito de ofensa. Tanto a Síria quanto a Israel estão ofendidos por causa da guerra. Porque você me atingiu, porque você matou fulano, porque você matou ciclano, porque você invadiu minha terra, porque você fez isso, porque você fez aquilo.
E foi se criando feridas, foi se criando mágoas, dores, dissensões. E aí a Síria e Israel, briga, guerra, confusão. Estão presos na armadilha da ofensa. Na armadilha da ofensa. E aí, amados irmãos, quando você fica preso na armadilha da ofensa, a palavra de Deus diz que uma pessoa ofendida é mais difícil de ser conquistada do que uma cidade sitiada, do que uma cidade murada. O coração de uma pessoa ofendida é de dificílimo acesso. É como se tivesse um monte de portões fechando, bloqueando. E Eliseu estava ali com um exército do céu à sua disposição. E ele poderia ter dito a Deus: Senhor, fere esses homens. Senhor, que caia fogo do céu e o exército assírio agora seja completamente destruído. Mas a oração dele não foi essa. A oração de Eliseu foi: Senhor, fere estes homens com a cegueira. Porque estes homens estão presos num espírito de ofensa. E essa oração que Eliseu fez desarticulou o inimigo. Porque todo o treinamento militar e todo o apoio bélico servem de nada se você é cego. Ninguém é treinado contra a cegueira. Eles não tinham resposta para dar. Eles não tinham o que fazer. Essa oração de Eliseu me lembra muito o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo estava nesse espírito de vingança, de morte, de assassinato, de perseguição ao povo de Deus, Estevão estava pregando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, depois do versículo 50. Ele está pregando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. E os ouvintes não conseguiam suportar a palavra que estava sendo pregada. Então começam a apedrejar Estevão, porque eles não têm condições de ouvir as verdades que saíam da boca daquele mártir, daquele homem de Deus cheio do Espírito Santo. Começam a apedrejá-lo. E quando ele está sendo apedrejado, quem está no comando é o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, consentindo no assassinato de Estevão. E então Estevão faz uma oração no espírito de reconciliação, dizendo: Senhor, perdoa eles, igual Jesus disse na cruz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão também perdoa aqueles homens. E essa oração de Estevão faz Jesus Cristo se levantar do trono. A palavra vai dizer lá que Jesus se levanta, os céus se abrem, e Estevão diz: eu vi o Filho do Homem em pé diante do trono. Quando Jesus se levantou, não foi para receber Estevão, eu creio. Quando Jesus se levantou, ele se levantou para responder à oração que Estevão estava fazendo em favor daqueles que estavam apedrejando. E quando Jesus se levanta, o Estevão cai morto, mas Jesus está em pé. E Jesus Cristo é que vai cegar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem um encontro com Cristo e é atingido por cegueira. E essa cegueira desarticula ele de uma forma que por 3 dias ele não come e não bebe e começa a fazer uma reflexão. Por isso que depois Jesus vai dizer para Ananias: vai lá na rua direita e vai lá orar pelo Paulo, pelo Saulo, que é Paulo. Pode ir que eu já amansei a fera. Ananias estava morrendo de medo. Pode ir que eu já amansei a fera. E o que Eliseu faz é ferir todo o exército inimigo que está preso no espírito da ofensa com cegueira. E aí, diante daquela cegueira, eles precisam sair de Dotã. E agora precisam ir até onde está o rei de Israel. Amados irmãos, eu imagino que esses homens, para chegar aonde estava o rei de Israel, em Samaria, de Dotã a Samaria, eles precisavam fazer uma fila indiana porque eram cegos. Israel tem muita pedra. Por isso que as pessoas lá eram mortas por apedrejamento.
Tem muita pedra. Eu imagino quantas vezes aqueles homens naquela fila deram com o dedão na pedra e tiveram que ir indo. E o homem de Deus, Eliseu, indo na frente, guiando todo o exército de Dotã até Samaria. Por quê? Porque a briga era com Eliseu? O problema era com Eliseu ou o problema era com o rei de Israel? O problema era com o rei de Israel. Passou a ser contra Eliseu quando Eliseu se levantou como um intercessor. Toda a artilharia do inimigo se virou contra Eliseu. Então entenda uma coisa: quando você se levanta para interceder pela sua família, por alguém que você ama, por qualquer pessoa, e você começa a falar com Deus sobre isso, toda a artilharia do inferno vai mudar a mira. Os canhões do inferno miram para você agora. Mas entenda algo: mesmo o intercessor mais débil, mais frágil, mais fraco, sempre será o caçador e nunca caça, porque Deus está com ele. Então não precisa ficar com medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode interceder à vontade, porque se o inimigo se levantar com um exército contra você, Deus cerca o exército dele com o exército do céu e intimida o inimigo para que você prevaleça. Então, agora o que acontece? O que acontece é a terceira atitude de um intercessor. Um intercessor discerne a causa do problema. Versículo 19, vamos ver o versículo 19. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem esta cidade, porque eles estavam ali em Dotã para pegar Eliseu. Ele falou: esse aqui não é o caminho, essa aqui não é a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou para Samaria. Onde é que é a causa do problema? Samaria. Onde é a gênese do conflito? Samaria. Onde é a gênese da amargura, da dor, da dissensão? É Samaria. Então Eliseu diz assim: nós vamos para lá. Sabe aquela pessoa que você nunca falou que eu nunca mais quero ver na vida? Eu sinto muito, mas é para lá que você tem que ir. Naquela igreja eu não volto nunca mais. Volte, porque se você não for na gênese, aquela vez que você feriu alguém, machucou alguém, abandonou alguém, rejeitou alguém, ou foi rejeitado por alguém, que se instalou uma dor, uma mágoa, uma ferida dentro de você, e você falou assim: não, isso aqui nunca mais, eu quero nem ouvir falar. Se você não for na causa, você não será de fato um ministro da reconciliação do nosso Deus, e você estará fugindo do propósito para o qual Deus te criou e te incumbiu. Então Eliseu fere os ofensores com cegueira. São cegos ofensores. E esses ofensores agora são guiados à gênese do problema. E eles são levados numa posição de total vulnerabilidade. Eles estão agora totalmente vulneráveis, eles estão cegos. O inimigo agora, ele está na mão. Tanto é esta verdade que quando eles chegam lá, os versículos seguintes vão dizer que, tendo chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens. Agora Eliseu ora para abrir os olhos daqueles homens. Abriu o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio do problema. Eliseu levou aqueles homens para onde? Para o meio do problema. Eu queria que você fizesse essa oração hoje: Senhor, me leva para o meio do problema, para o centro do problema, porque eu quero resolver. Eliseu aqui, ele está muito empoderado por Deus. O empoderamento que Deus dá a um homem é para cumprir um propósito, nunca é para enaltecer o homem. Quando Eliseu pôde fazer essa oração de ferir aqueles homens com cegueira, esse empoderamento não deu a Eliseu nenhum tipo de soberba. Ele não disse assim: agora vocês estão na minha mão, agora matá-los-ei, agora vocês serão humilhados, acorrentados e presos. Não, não.
Ele levou os homens à causa do problema. Por isso, entenda uma coisa, no ministério de libertação, num processo de cura interior, se você não for a causa do problema, não for até a origem do problema, você vai passar a vida inteira passando bom ar em carniça. Você vai passar a vida inteira fazendo cosquinha no inimigo. E isso não é bom, porque vai exigir de você muita paciência, muito tempo, muita energia, muito esgotamento, que não vale a pena. Às vezes estamos gastando energia demais com problemas que já poderíamos ter resolvidos. Então, ir na causa. Então, aqui existia uma disposição de reconciliação. Agora veja a postura do rei, amados irmãos. E esse é o último ponto. A reconciliação. Versículo 21. Quando o rei de Israel perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele: não o ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante deles pão e água. O que Eliseu está fazendo? Está dizendo: olha, o teu inimigo está aqui. Serve para o teu inimigo uma ceia, um banquete. O espírito da reconciliação não fere para matar, não quer o inimigo para destruir o inimigo, porque entende que a luta dele não é contra a carne nem contra o sangue. Salmo 23:5. Vamos entender o Salmo 23:5? Preparas-me uma mesa diante dos meus. É uma mesa com o inimigo, é um banquete com o inimigo. E aqui o rei de Israel queria matar os inimigos, e o espírito da reconciliação falou: não, você não vai matá-los, você vai dar para eles pão e água, você vai dar para eles um banquete, você vai fazer uma ceia com o seu inimigo. Porque quando nós não reagimos no espírito da ofensa, quando nós não reagimos magoados, de bico, intempestivos, nós conseguimos desbaratinar o inimigo com inteligência espiritual. Porque quando estamos presos no espírito de ofensa, nós emburrecemos emocionalmente, nos tornamos débeis emocionalmente. Por isso nós precisamos reagir no Espírito de Deus, no Espírito de Cristo, que é o Espírito da reconciliação. Senão, irmãos, não haverá reconciliação. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. O que Jesus está ensinando? Seu inimigo não é seu inimigo. Faça do seu inimigo seu amigo. Sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E serviu então o rei de Israel um banquete para aqueles homens, para aquele exército inimigo. E o que o texto vai dizer lá no versículo 23, no último versículo? Vai dizer assim: ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas contra Israel. Acabou o problema, acabou a confusão, acabou a dissensão, acabou o bico, acabou a picuinha, acabou. Porque quando você faz uma ceia e você diz: eu vou fazer como Cristo, que fez uma ceia para celebrar comigo a reconciliação, quando Ele me tirou do inferno e me colocou no céu pelo poder da sua cruz. Nós precisamos entender que alguém que está exercitando o ministério da reconciliação só tem algumas coisas na sua vida que você só vai conseguir fazer a partir da cruz. Eu sei que a cruz não está em moda, e sei que não é ibope falar da cruz, mas existem algumas coisas na nossa vida que nós só vamos conseguir fazer se estivermos crucificados com Cristo, e essa é uma delas. Perdoar o inimigo, dar banquete para o inimigo. É somente da cruz que um homem consegue fazer isso que Eliseu fez.
É nesse espírito de Eliseu, é nesse espírito de Estevão que Deus quer que a gente haja. É no espírito de Cristo que habita dentro de nós que Deus quer que a gente haja como ministros da reconciliação. Quando você oferece uma ceia para o seu inimigo, o inferno não sabe nem para que lado vai. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra de Deus diz que ele desceu ao mais profundo abismo. E quando o diabo estava celebrando talvez o terceiro dia de festa no inferno, lá nos quintos dos infernos, de repente Satanás sentiu um pé no pescoço. Jesus chegou e falou: me dá as chaves da morte e do inferno, porque quem reina aqui sou eu. Ele venceu pelo poder da reconciliação, o espírito da reconciliação. Tenho 1 minuto para concluir, vou concluir. Você pode ser nessa história o rei da Síria, procurando alguém para matar. Você pode ser nessa história um moço que só enxerga o plano material. Você pode ser nessa história qualquer pessoa, mas Deus quer que você seja nessa história alguém com o espírito reconciliador, como o espírito que estava em Eliseu. Deus te chamou para isso. Nós estamos começando o ano, e esse ano na tua vida é o ano da reconciliação, em nome de Jesus. E não só esse ano, tua vida toda, mas dê uma ênfase agora no início do ano para isso, e toque isso para frente. Porque quando você começar a ter as vitórias que Deus vai te dar no espírito da reconciliação, você nunca mais vai querer sair desse lugar. Mas para estar nesse lugar, é necessário quebrantamento, é necessário jejum, é necessário oração, presença de Deus, joelhos dobrados. Ou você acha que Deus realmente vai deixar que você e eu vejamos o que está acontecendo no mundo espiritual só por deixar? É claro que não. Quando Deus mostra, Deus espera de nós uma atitude relevante, uma atitude que exalte o nome dEle, uma atitude que glorifique o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. E nós sabemos, Senhor, que muitas vezes ficamos presos nesse espírito de ofensa. Mas nós queremos dizer ao Senhor, em nome de Jesus, que esse espírito de ofensa está derrotado na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. E que sobre nós está o mesmo espírito que estava em Estevão, o espírito de Cristo. Cada um de nós será cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. E o inimigo não conseguirá resistir o poder do Senhor em nós. E nós declaramos nessa noite, ainda que um exército nos cerque, existe um exército maior no céu que cerca o inimigo e nos dá vitória pelo poder do nome de Jesus. Por isso nós declaramos ao Senhor, não vamos desistir, não vamos recuar, não vamos voltar atrás, não vamos desanimar, porque é maior o Senhor que está em nós do que esse espírito que está no mundo. Ensina-nos, Senhor, a nos reconciliarmos, a começar em nossa casa, com a nossa família. Ensina-nos a amar a nossa família. Existem homens aqui que precisam pedir perdão para suas mulheres. Existem mulheres aqui que precisam pedir perdão para os seus maridos. Existem filhos aqui que precisam pedir perdão para os seus pais. Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito todo espírito de orgulho. Nos dê, Pai, um espírito quebrantado de humildade, onde a gente sabe pedir perdão e sabe perdoar. E que a partir da nossa casa e família, muitas pessoas sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo que reconcilia os homens. Coloca, Pai, a palavra da reconciliação nos nossos lábios. E se tem alguém aqui hoje
que ainda não se reconciliou com Deus, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, que hoje possa erguer as suas mãos aos céus, fazer uma oração e dizer: Senhor Jesus, a minha vida é tua, Senhor, toma ela nas tuas mãos, muda a minha sorte, muda o meu destino, muda a minha vida, em nome de Jesus. Irmãos, eu lembrei agora, quero encerrar te dizendo isso. O poder do Espírito de reconciliação é muito forte. Eu fiz um atendimento onde o casal já estava decidido: nós vamos nos separar. Estava decidido. Mas eu falei para o Senhor: Senhor, não eu, mas o Senhor, coloca a palavra, Senhor, da reconciliação nos meus lábios. E eu fui até esse casal, e eu disse a palavra de Deus para eles, da reconciliação. E quando eu saí daquela casa, o casal estava reconciliado. Uma palavra sua pode mudar o destino de uma família. Uma palavra sua pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar o destino de alguém. Não despreze o poder da palavra da reconciliação que Deus confiou a todos nós. Amém, irmãos? Pai, consagramos os nossos lábios ao Senhor e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, coloca a palavra da reconciliação, Senhor, nos nossos lábios. Que teu Espírito tenha acesso a todos os recantos da nossa alma. Submetemos a nossa Samaria ao Senhor. O lugar da causa, da origem do problema, submetemos ao Senhor. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a resolver os nossos conflitos, Pai, em nome de Jesus, a encará-los de frente no poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Recebe nessa noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque o Senhor nos reconciliou com o Pai que está nos céus, em nome de Jesus.